Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é eficaz, por isso ela pode transformar a nossa vida. Tem a imagem bonita que o profeta Isaías utiliza, que assim como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam sem antes fazer a terra fecundar e produzir os frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para ele vazia, sem antes fazer surtir os efeitos esperados. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos juntos refletir a palavra de Deus que hoje o Senhor dirige a cada um de nós. É mais uma oportunidade que nós temos de meditar, refletir e colocar em prática a palavra de Deus. Que essa semente boa caia no solo do nosso coração, cresça e produza muito fruto. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição. Temos só um pai, Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesses dias nós temos sido acompanhados na liturgia por trechos do Evangelho de São João. Às vezes são trechos de difícil compreensão, mas que nos ajudam muito a mergulhar na profundidade da nossa comunhão com o Senhor. Nos ajudam a compreender quem é Jesus, qual é a sua missão e, ao mesmo tempo, como que nós devemos nos comportar diante dele como pessoas que creem. Hoje Jesus está falando a um grupo de judeus que haviam acreditado, que haviam abraçado, aderido a Jesus pela fé. E mesmo assim, tem muita dificuldade de compreender o seu ensinamento e as suas palavras. Vamos juntos fazer a reflexão deste Evangelho que nós terminamos de ouvir. O Evangelho inicia falando da eficácia da Palavra de Deus. E é justamente por isso que nós valorizamos tanto a leitura da Escritura, a escuta da Palavra de Deus. Olha o que diz Jesus àqueles que haviam crido nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. É interessante, para ser discípulo de Jesus, qual é a condição apresentada pelo Evangelho? Permanecer
na sua palavra. Permanecer. Este é um verbo importante, sobretudo no Evangelho de São João. É preciso permanecer unido a Jesus, permanecer na palavra. Por isso essa condicional. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, se nós queremos ser discípulos de Jesus, permanece esta mesma condição, permanecer na sua palavra. E repito a pergunta que frequentemente faço: quanto tempo do nosso dia nós reservamos para ler a palavra de Deus, para escutar a palavra de Deus? Será que não estamos negligenciando a palavra de Deus na nossa vida? Essa é condição necessária para sermos discípulos e discípulas de Jesus, permanecer unidos à sua palavra. E aí, essa expressão bonita, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certamente essa verdade não se trata daquela verdade filosófica. Essa verdade é o próprio Deus. É Deus quem nos salva e nos liberta. Conheceremos Deus e Deus nos salvará, nos libertará. E diante disso, respondem a Jesus: somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer tornar-vos-eis livres? A liberdade que Jesus está falando aqui é a liberdade de filho e filha de Deus. É por isso que Jesus responde: em verdade, aliás, essa expressão de Jesus é sempre para dizer algo muito importante. Em verdade, vos digo, quem comete o pecado é escravo. Escravo de quê? Escravo do próprio pecado, porque o pecado começa a dominar sobre ele. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Isto é, se nós somos filhos, filhas do Pai Eterno, devemos permanecer na sua casa, como livres. Somos filhos e permanecemos para sempre na casa do Pai. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Quem é este Filho que verdadeiramente nos liberta? Jesus. Ele é o Filho amado do Pai Eterno que vem para nos dar a verdadeira liberdade de filhos e filhas de Deus. E diz o Evangelho: sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. A minha palavra não penetra em vós. É importante a eficácia da palavra, mas quando há fechamento a esta palavra, quando não absorvemos essa palavra de Deus, então nos tornamos pessoas fechadas e não sabemos acolher a revelação de Deus. Essa era a dificuldade daqueles judeus, porque estavam com o coração endurecidos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus não penetrou em seu coração. É preciso permitir que a palavra de Deus permeie a nossa vida, que sejamos alimentados por esta palavra. E Jesus diz: eu falo o que vi junto do meu Pai. Jesus insiste muito nessa dimensão da intimidade que há entre Ele e o Pai Eterno. Eu falo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso Pai. E mais uma vez interrogam, questionam: nosso pai é Abraão. E Jesus diz: se fosseis filho de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Porque Jesus vê um descompasso entre aquilo que as pessoas dizem e aquilo que elas praticam. É o mesmo risco que nós corremos hoje. Às vezes nós professamos uma fé, mas a nossa prática de vida é totalmente diferente daquilo que nós professamos. O mesmo vai acontecer um pouco à frente no Evangelho, quando eles dizem ter um só Pai, que é Deus. Jesus questiona: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Ora, se fossem realmente filhos de Deus, não iriam tramar a morte de Jesus, o seu Filho amado, aquele que Ele enviou para nos salvar e nos libertar. Portanto, tomemos cuidado também nós para que não haja contradição entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Não pode haver descompasso entre a nossa fé e a nossa prática de vida.
Caso contrário, entraremos em descrédito. A condição primordial para que criemos este espaço de comunhão com o Senhor é a escuta e a prática da palavra de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, esta é a condição para sermos verdadeiros discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o coração agradecido, estamos concluindo mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, de reflexão, de oração da Palavra de Deus. Hoje, de modo muito especial, o Evangelho nos falando justamente da eficácia da Palavra de Deus e que por meio dela nós permanecemos unidos a Ele e a condição necessária para sermos discípulos de Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, vos tornareis meus discípulos. Por isso vamos voltar o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e pedir esta graça de permanecer sempre unidos à palavra de seu Filho Jesus. Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito, para que saibamos acolher sempre a palavra de Teu Filho Jesus, para que tenhamos a coragem de colocar em prática esta mesma palavra, que permaneçamos sempre unidos à palavra que Jesus dirige ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos, Pai Eterno, sermos fiéis à palavra de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.